Marketing digital é um conjunto de estratégias. Eu sou a Josi, CEO da Alinhar, e este é o tema do segundo Pode Alinhar. Eu sou a Elaine, Head de Conteúdo, e hoje a gente recebe a Rayane, que é a nossa gestora de tráfego. Rai, se apresenta pra gente. Oi, eu sou a Rai, gestora de tráfego aqui da Alinhar. Sou aqui uma macaca velha já. Tenho já 13 anos de mercado digital, sou especialista em digital. Já trabalhei em grandes agências e grandes empresas também aqui do Vale. E agradeço muito o convite de vocês. Porque apesar de não ser uma estratégia nova, para muita gente ainda é um bicho de 7 cabeças, né, Rai? Exatamente. Tem muitas pessoas que não entendem esse mundo aí do digital. Rai, e já que a Elaine falou que é um bicho de 7 cabeças, e para muitas pessoas é, né? Muita gente, inclusive, faz piadinha e confunde tráfico, né? Só lembrando, pessoal, que é tráfego mesmo, tá? Que é tudo dentro da lei. Começa, então, explicando pra gente um pouquinho o que é tráfego pago e aonde que ele se encaixa dentro da estratégia digital. Hoje, o tráfego pago, ele começou a ser o ponto principal das estratégias, né? A gente entende que é algo que é mais rentável, né? Se você comparar com outros meios de comunicação como TV, rádio, outdoor. Então, ele acaba se encaixando mais, né, na estratégia de alguns clientes. Então, hoje eu digo que ele é primordial para a estratégia, porém a gente precisa entender um pouco, né? Então, não é só apertar um botão e subir uma campanha, né? A gente sabe que são diversas redes que a gente consegue explorar. Hoje, as maiores que são exploradas é o Meta, que inclui Facebook, Instagram, o nosso querido Google, né, que as pessoas ainda buscam. Temos o YouTube, que faz parte do Google, e redes novas também que estão começando a bombar, como o TikTok, né, o LinkedIn, e plataformas, né, digitais como o Taboola também. Então, a gente tem esse universo digital bem amplo, né? Então, é bem importante a gente, né, inserir isso dentro das estratégias de todos os clientes, né? Porque vai impactar o maior número de pessoas pagando muito menos do que outras mídias. Né? Tecnicamente seria essa, né, a defesa, né, do tráfego pago pro digital. E, na minha opinião, ele é o mais importante por impactar todo mundo. Então, se vocês querem impactar o Brasil todo, a gente consegue. Né? Dependendo de outras mídias, já não acontece, né? E a gente consegue realmente na dor do cliente, né? Então, a gente cria a estratégia redondinha, com foco na persona, né, na idade, na dor e também na comunicação. Eu acho interessante, né, Rai, quando a gente fala dessa questão de tráfego pago, que tu falou, né, não é só apertar um botão. Muita gente não entende tudo que está atrelado. Então, não é só uma imagem, não é só um áudio, não é só um texto, né? É muito mais complexo do que isso e é importante entender justamente para fazer essas etapas, né? Existem muitas pessoas que já chegam para a gente até com aquele medo, me prometeram mundos e fundos e não aconteceu. Então, desmistificar isso é muito importante, até para que as pessoas entendam, não existe milagre em nenhuma área, muito menos na comunicação digital, não é mesmo? Exatamente, eu sempre falo, eu ainda não faço milagre, né? Seria o meu maior sonho, mas não. A gente tenta criar uma estratégia com base na expectativa do cliente, porém sempre alinhando o que a gente pode entregar ou não, né? Vai depender de muitos porquês, né? Por exemplo, investimento do cliente, se ele vai ter um tempo hábil para demandar algum material. Hoje a gente sabe que o vídeo é o que mais entrega. Por questões de algoritmo, por questões de usuário mesmo, a gente, né, depois da pandemia mudou muito, né, em como o usuário se comporta dentro da rede social, então isso é muito importante. E outros fatores, como o posicionamento da marca. Se não é uma marca conhecida, como é que eu vou impactar ela, né? A gente sempre fala injetar um investimento, se ninguém conhece ela. Então, a gente precisa trabalhar em steps, precisa fazer um reconhecimento, né? Fazer um video view, levar a pessoa para um site. Então, se ela não tiver o site, já complica também a nossa estratégia, né? Então, realmente, não é só... né? Além disso, tem que alinhar as expectativas, porque a gente pode entregar de resultado ou não. E também essa questão de alinhamento de expectativa, e tu falaste de contas pequenas também, é importante frisar. Mesmo para contas pequenas, o tráfego pago ainda é a melhor opção para a descoberta dessas novas contas, né? É a forma de você chegar, uma vez que a gente já não tem pesquisa, já não tem esse orgânico tão fortalecido. Então, é uma excelente solução também para contas pequenas, contas novas, né? Exatamente. E funciona muito bem para os pequenos, né? Por questão de região, de, né, posicionamento, de público e até a estratégia, né? Então,
Vai depender da estratégia digital, com certeza, vamos estudar, fazer aquele briefing completo, né? Criar aquela estratégia específica em qual meio a gente vai usar, né? Fazer os testes. Tudo é teste, né? Quando a gente fala de digital, é teste de público, teste de criativo, teste de direcionamento, teste de mídia, né? Se eu vou pro Google, se eu vou pro Meta, se eu vou pro TikTok. Então, com os pequenos a gente consegue ter até um resultado melhor, né? Com baixo investimento. E isso hoje eu acho que é o pilar, né, das estratégias. A Elaine falou antes ali sobre os pequenos e sobre que às vezes não precisa ter exatamente um grau de maturidade, de faturamento, para você fazer um tráfego, né? Mas eu queria que você entrasse um pouquinho no assunto do quanto é importante ter uma estrutura. Porque, como eu falei lá no início, marketing é um conjunto de estratégias, né? Então, assim, o que acontece que chega muito aqui, às vezes, na agência, é um cliente que ele vem buscando um tráfego, né? Mas aí ele não tem um site, ele não tem uma rede social bem colocada, e a gente sabe que o orgânico sem o pago, ele não roda, e do contrário também, né? Então, quando a gente fala que é um conjunto de estratégias, realmente é um conjunto de estratégias, né? Precisa ter toda essa casa arrumada para poder rodar. Exatamente. Até vamos imaginar um cenário. Como é que eu vou levar uma pessoa para um site que não funciona? Ela vai ficar frustrada. Já começa errado. A mesma coisa com a rede social. Hoje as pessoas buscam pela rede social, elas são impactadas na rede social. Então, eu fui impactada pelo anúncio, eu não cliquei no link ou na conversa ou qual seja a estratégia, né? Mas eu vou olhar a rede social para ver se faz sentido comigo, né? Se a marca conversa comigo. E se tu entra lá e não tem nenhuma postagem ou parece um Instagram abandonado, tu vai ficar receoso e tu não vai mais consumir aquele conteúdo. Então, isso acaba prejudicando a estratégia também. Então, a gente quer que ande junto. Né? Então, uma rede social bem feita, um site muito bem posicionado, né? Não digo para ter um criador, um especialista em SEO. Não, mas um site, no mínimo, básico para poder subir uma campanha. Exatamente. Então, funcione no desktop, funcione no celular. Né? A gente tem plataformas que nem sobem campanha se não tiver um site, que é o caso do Google. Né? Hoje ele está começando a implementar como o WhatsApp, né? Mas a gente sabe que o foco realmente é levar as pessoas para o site por questões de experiência do usuário. Então, se o Google, que comanda toda a maior rede de pesquisa, nos diz isso, como é que a gente vai ir contra? Né? Por isso que é importante ter essa base totalmente correta para a gente conseguir subir as campanhas. É importante também se atentar a essa questão, né, Rai, das especificidades de cada uma das campanhas, de cada uma das plataformas, porque cada uma tem um entendimento, né? Quando a gente fala de tráfego, muita gente associa ao Meta, né, Facebook, Instagram, até porque está muito ali atrelado, mas o Google é essencial, uma vez que a gente tem nele a principal ferramenta de busca e vem dali, né, esses encaminhamentos de leads, e também o YouTube como a segunda maior plataforma de busca, né? Então, Google detendo aí as duas maiores plataformas de busca. Não dá para ignorar essa força. Não, claro que vai depender muito do nicho. Temos nicho que não se encaixa por questão de concorrência e, claro, outros N fatores de briefing, por exemplo. Mas o Google ainda é o mais forte, né? Então, agora o YouTube, que por questões de posicionamento deles, obviamente, e como o usuário se comporta agora na rede, já está mudando. Então, antes as pessoas buscavam no Google, agora elas buscam no YouTube, né? Então, a gente já vê que o próprio público vai mudando, mas ele não deixa de consumir, né? Mas, assim, o Meta é para um tipo de segmento, o Google é para outro, e vai da estratégia, né? Às vezes, eu já tive, né, clientes que chegaram, eu quero anunciar no Meta. E a gente vai, né? Não, aqui a gente estuda a plataforma, te indica a melhor opção, e não, você não se encaixa no Meta, vamos para o Google. Mas bate o pé e daí a gente sobe a campanha, vê que não dá resultado e realmente entrega aquilo que precisa. Então, vamos para uma rede que faz sentido com o teu negócio. Então, tão importante quanto falar dessa questão de ver qual a rede que faz sentido para o teu negócio é explicar também para o nosso público aqui o quanto investir, né? Porque essa é a pergunta que chega pra gente. Tá, Josi, mas quanto? Quanto eu devo investir? E quando você solta um depende, aí você olha até uma cara de, às vezes, de frustração do outro lado, né? Mas realmente essa questão de valores depende muito, né, Rai? Depende muito do nicho. Então, a gente vai fazer o planejamento estratégico antes de subir uma campanha, né? Então, eu vou lá, por exemplo, no Google, vou pesquisar as palavras-chave.
vou ver quanto a minha concorrência está pagando para estar aparecendo. E a gente vai se medir por isso. Então, cada clique de palavra tem um valor. O Meta é a mesma coisa. O Meta, hoje, para subir uma campanha, tu tem que investir o mínimo R$6, que é $1. Por dia, exatamente. O LinkedIn já aumenta, né? Chega às vezes a R$50 por dia, por conta de ser uma rede super nichada, né? Bem segmentada. E o Google é a mesma coisa, tu vai pagar por palavra-chave no leilão. Então, o investimento precisa de um planejamento estratégico. Não tem, eu só tenho, sei lá, vou chutar aqui, R$200. Não tem como eu te provar uma expertise se eu dependo de pesquisa, de entender o teu público e de briefing também. Eu sempre uso a analogia que às vezes as pessoas chegam assim, Josi, mas eu tenho R$500 e eu quero atingir o Brasil todo, né? E aí eu sempre uso a analogia de que é o mesmo que você pegar um copinho de água lá da janelinha do avião e jogar para baixo, né? Então você não vai atingir nada e ainda vai gastar o teu dinheiro à toa. Exatamente, por isso que é importante a estratégia, né? Analisar bem a concorrência, né, também, e ver onde é que o teu segmento se encaixa dentro do digital. Uhum. Eu acho interessante, né? Porque às vezes quando a gente fala para o cliente tudo é teste, ele se apavora um pouco, né? Mas vai gastar o meu dinheiro testando. Mas eu acho que é justamente essa magia do tráfego pago, porque nada é estático. Você sempre consegue estar analisando aquela estratégia, aquela campanha e consegue mudar muito rápido essa curva, né? Você consegue fazer os ajustes necessários para tentar buscar um melhor resultado, isso sem depender ou sem matar aquele público, sem matar aquela campanha, né, Rai? Isso eu acho que para mim, é o mais mágico do tráfego. Não, e a praticidade, né, de você subir uma campanha, ver que o público não gostou dela em questão de o prazo mínimo ali, que seria 7 dias, e já poder mudar. Então, o estático não funciona, o carrossel não funciona, então me manda um vídeo que eu vou subir o teu vídeo, e o vídeo converter, né? Essa é a magia. Então, tem estratégia atrás, com certeza, mas é tu fazer os testes. Os testes são o quê? Público, criativo, legenda, né, que é as famosas copies. E também analisar os dias também, né? A gente sabe que no Google a gente consegue trabalhar muito bem isso, o Meta também, mas funciona mais no Google. E trazer isso para a realidade do cliente, né? Eu sou a favor de testes, eu gosto de fazer muitos testes AB. Acho que isso traz cada vez mais resultado para o cliente. Outra dúvida que sempre surge, né, Josi, mas vamos direcionar para o WhatsApp ou a gente precisa realmente de uma landing page? Porque às vezes o cliente não tem um site. Defendo a necessidade de ter um site, né, um bom site, inclusive. Mas, assim, em eventuais casos, se você não tem um site que é institucional e que dá para fazer estratégia por ali, você tem a opção de fazer uma landing page. Queria que tu explicasse um pouquinho a diferença de quando você manda o lead para a landing e quando você manda o lead para o link de WhatsApp, por exemplo. Vai depender muito da estratégia. Se vocês possuem um comercial que está ativo, para responder o cliente no WhatsApp, é perfeito. A gente entende que o WhatsApp se transformou numa rede de mensagem rápida, né? Então, se eu mandei uma mensagem agora, eu quero que no mínimo me respondam em 10 minutos, né? É isso que eu espero de um atendimento do WhatsApp. E a diferença é que ele é muito ágil. Então, uma campanha de WhatsApp, ela é rápida. Mas se vocês não tiverem o suporte da outra ponta, ela já não vai funcionar. Aí o cliente vai acontecer o quê? Ficar frustrado. E a gente não quer frustração. Aí a gente tem a opção da landing page, né? Que muitos dos clientes optam por isso. A landing page, ela é perfeita porque ela acaba sendo um site mais bonito, né? Para aqueles clientes que não possuem site. E com uma comunicação mais certeira. Então, dependendo do produto, tu faz uma landing page somente daquele produto, coloca lá o CTA de conversão, vai cair numa base de dados e as pessoas vão entrar em contato. Mas lá a gente consegue deixar, depois que o contato é enviado, em breve entraremos em contato. Não é algo imediato quanto o WhatsApp, né? Essa é a pequena diferença. Eu sempre reforço em algumas falas que eu faço de palestra e curso, enfim, que o cliente que chega no teu direct ou no teu WhatsApp, enfim, é o mesmo que bate na porta do teu comércio, enfim, da tua empresa. E aí você quer deixar o cara quanto tempo esperando, né? Porque quando ele bate na tua loja física, ele, para sair dali para ir para a concorrência, ele ainda tem que pegar o carro, se deslocar e tudo mais. Agora, na internet, teu concorrente está a um clique. A um clique, exatamente. E é rápido, né? Não me respondeu em 5 minutos, eu já vou para o concorrente. É importante a gente frisar também, né, Rai, essa questão de que
O tráfego pago, ele não acaba no envio do lead, não acaba no clique, né, no olá, na mensagem. É necessário toda essa estruturação da questão comercial também. Tudo isso precisa estar alinhado, né? Exato, porque é um braço, né? O tráfego pago, ele é um braço do comercial. Até, às vezes, temos clientes que brigam com o gestor de tráfego porque, não me manda lead, só me manda lead frio. Mas o tráfego, ele é só o pulinho, né? De te entregar um cliente para tu fechar a venda, né? Claro que quando a gente fala de e-commerce, tu já realiza a conversão dentro das campanhas, dentro do site. Mas quando a gente tem um comercial estruturado, a comunicação funciona muito mais, né? E assim, lembrando que também temos a parte de remarketing, né? Então, o remarketing, ele meio que força o cliente a converter, que é o quê? Mandar o lead novamente para ter um contato, cair no comercial e o comercial fechar a venda. Quando a gente pensa na questão digital, comportamento do cliente, a gente fala muito isso, né? É importante a gente ter essa consciência que realmente todas as campanhas, todas as estratégias e também todas as plataformas, elas estão alinhadas para entender o comportamento do cliente e se adaptar. Então, quando a gente fala de tráfego, a gente tem anos de carreira, você, né, tá há anos aí no mercado. Lá no começo fazia-se de uma forma, agora faz-se de outra e certamente daqui a alguns anos se fará de outra. Então, quando a gente ainda fala de persona, quando a gente ainda fala de entender quem que é o cliente ideal, qual que é esse comportamento, vem muito atrelado a isso. A gente está falando de digital, mas ainda estamos falando de pessoas, de uma relação comercial, de um vínculo que precisa ser fortalecido, né? Eu sempre falo que quando eu comecei era tudo mato, né? Há 13 anos atrás, o digital, ele era totalmente fraco. Eu vou dizer que é fraco. O que era forte era Google, então quem entendia de Google sabia muita coisa. E quando o Meta começou a divulgar, a colocar a força nisso, né, com as campanhas, existia só o impulsionamento. E lá já tinha essa questão de persona. Tu já tinha que direcionar teu anúncio para alguém. E depois eles foram melhorando e tudo mais. Só que o digital mudou durante os anos, então a gente tem que acompanhar essas mudanças também. Por exemplo, a gente sabe que hoje, 2024, é vídeo e storytelling. Se a pessoa não se identificar com a história que tu está contando, ela não vai te chamar. Ela não vai clicar no teu site, ela não vai converter, não vai comprar de ti. Né? Então, por isso que é importante saber o que tu vai estar divulgando. Né? E claro, daqui 6 meses pode mudar, daqui 2 semanas pode mudar. A gente entende que está em constante mudança, porém a gente está falando com pessoas. Essa coisa de... eu sempre falo, né, para os nossos clientes, quais são as dúvidas que chegam para vocês, quais são as dores que chegam para vocês. Vocês estão em contato com os clientes, então vocês são os maiores especialistas nos clientes de vocês. E, principalmente, qual que é o teu comportamento na internet, né? Já começa aí essa base de entender qual é o caminho que o tráfego pago do teu negócio, da tua empresa tem que seguir, né? Se você quer ser atendido rápido, atenda rápido. Se você descobre contas novas através do tráfego pago, entenda que se a sua conta é nova, se a sua conta é pequena, ela também pode ter ali esse caminho, né? É muito disso. O que eu faço, né? Qual é o meu comportamento e o que disso eu posso aplicar para o meu negócio. Até porque vai refletir, né? Vai refletir. E a gente sempre conversa sobre isso, que todo insight que a gente tiver do consumidor vai ser essencial. Porque é aquela viradinha de chave que a gente precisa para contar um storytelling mais assertivo, para fazer um vídeo mais assertivo, criar um estático mais assertivo, né? Ou até mesmo a copy do Google, né? Que a gente precisa cativar a pessoa lá na primeira busca. É muito importante. Outra questão quando a gente fala de vídeo, principalmente por identificação, que às vezes a gente fala para o cliente, né? Não, eu precisava de um vídeo, de um depoimento, eu gostaria pensei em dar uma passada na loja, na empresa, e as pessoas pensam, mas eu precisava de um comercial tipo Globo, né? Grandes produções. E é justamente nessa simplicidade, muitas vezes, né? Claro que tem casos e casos, mas muitas vezes é nessa simplicidade de um depoimento sincero que o cliente se identifica quando a gente fala até de storytelling, né? Isso é o humano, né? Pessoas gostam de falar com pessoas. Então, claro que são clientes e clientes, né? Nichos e nichos. Às vezes uma grande produção pode sim funcionar, né? Para aquele nicho de mercado. Mas, às vezes, só um vídeo de selfie já vai entregar o que a gente precisa para entrar em contato.
O importante nesse caso é manter a constância da criação de conteúdos, né, Rai? Porque se tu não produz um conteúdo, também não roda, né? Não. Seja no orgânico, seja no pago, a produção do conteúdo, ela tem que ser constante Até e manter uma frequência. pela questão de não entregar, né? A gente entende que hoje, quando a gente fala de criação de conteúdo, é sempre mais focado no Meta, né? Instagram, Facebook. Hoje mais no Instagram, né? Então, a gente precisa ter aquela frequência, né? Quanto mais eu postar, mais eu vou ser visto. E sim, é isso que o algoritmo quer. Que vocês não parem de postar, né? Aí, quanto mais vocês postarem, melhor vai ajudar no ranqueamento das campanhas. Porque o algoritmo entende, ele tá entregando, as pessoas estão engajando, meu anúncio vai casar ainda mais. Tem até uma questão nova que está sendo testada dentro do próprio business, né, do Meta, que é o quê? Daqui a pouco não vão mais ter os direcionamentos de campanha. O próprio algoritmo vai entregar. Então, se tu tiver um público engajado na tua rede social, que gosta do teu conteúdo, que entrega, então os teus anúncios vão começar a mostrar para essas pessoas. Porque a própria conta dele vai entender que é o público. Então, essa inteligência artificial que eles estão testando vai acabar atrelando na geração de conteúdo orgânico. Acho que aqui, né, a gente sempre reforça com o nosso cliente e vamos reforçar mais uma vez, não compre seguidores. Já. Porque senão a minha estratégia não vai funcionar. E é aí que impacta, né? Quando a gente fala, mas aí as pessoas têm esse desejo de ter um grande número de seguidores, mas é um público que não é real, vai impactar na tua campanha, que não vai entregar para a pessoa certa. Imagine que a ferramenta vai duplicar esse público, vai duplicar um público errado. Você vai gastar dinheiro 2 vezes, comprando o público e anunciando para o público errado. Exatamente, aí você vai fazer o quê? Uma nova conta. Aí você vai ter os seguidores pequenininhos, mas que são os seguidores reais, que te querem, né? Então vai acabar tendo um retrabalho. E cá entre nós, né, ter 300 seguidores ali na tua conta, que são clientes fiéis, né, é praticamente ter 300 pessoas dentro do teu negócio, né? Você já dá conta de atender essas 300? Exato. Porque se a resposta for sim, talvez a gente consiga aumentar um pouquinho, né? Agora, se você não tá dando conta de alimentar esses 300 e fornecer um bom conteúdo, reter essas pessoas, querer mais a qualquer custo é aquela chamada métrica de vaidade que a gente está cansado de ouvir dentro dos termos do marketing, né? Exatamente. Eu gosto de trabalhar com números reais. Nunca gostei de comprar seguidores. Acredito que às vezes é só o ego, né? Quero muitos seguidores. Eu penso o seguinte, você quer quantas pessoas dentro do teu negócio? Exato. São pessoas reais, a pessoa que está engajando contigo, que ela gosta do teu conteúdo. Então, às vezes, você aparecer mais já vai fazer com que se encantem mais. Então, é tudo, né, um conjunto de conexões que vai fazer você vender mais. Perfeito. Voltando um pouquinho ali, até queria fazer um recorte de novo para falar dessa questão de atendimento, né, Rai? A gente fala muito que marketing e vendas andam junto e, de fato, sim, né? Tem que andar de mãos dadas. Não é setores separados dentro de uma empresa, né? A gente tem que ter essa consciência. Mas o que acontece muito hoje é exatamente isso, assim, especialmente na parte da indústria, e nós falamos isso com propriedade, porque nós atendemos algumas contas assim. Eles têm toda a estrutura, tem a equipe de vendas, tem a parte de vendas, mas o marketing é aqui, é com nós, é com a nossa agência. E aí, como é que faz esse relacionamento entre marketing e vendas até para que esse atendimento lá na ponta seja bom, né? Então, assim, mas eu recebi 19 leads só essa semana. São 19 interessados, né? Então, para que você também fale um pouquinho e reforce da importância da parte de vendas, estar 100% focada nesses leads e reaproveitar o que você falou antes também do remarketing, né? Talvez entrar um pouquinho mais nesse assunto. Eu sempre digo que marketing e comercial têm que andar juntos, eles têm que ser os melhores amigos e não inimigos. Como tu trouxe o exemplo de 19 leads, são 19 pessoas interessadas. Naquele momento elas foram. Claro que às vezes a gente entende que a plataforma erra, a gente sabe, é uma plataforma, não é uma pessoa, exato? Então, às vezes, pode aparecer leads frios, né? Mas se você levou pessoas, ela tá interessada. Então, vai do suporte do comercial tentar converter. E se não converteu, ir a fundo do porquê que a pessoa não estava interessada. Porque tudo é informação. Quanto mais informação a gente tem, melhor vai ser a campanha. Então, a gente vai ajustando isso com a equipe comercial. Então, o lead ali pode não ter funcionado, você me dá um motivo do porquê, eu uso esse lead para receber minhas campanhas de novo. Só que com um gatilho diferente.
que é o caso do remarketing. Vou usar a tua base de contatos que não fechou, às vezes por orçamento, e vou aplicar um desconto no anúncio que só ele vai ver. Então, qual a probabilidade dele fechar? Muito grande, né? Então, é por isso que a gente precisa do suporte do comercial, principalmente com informações, para ir ajustando as estratégias lá dentro do tráfego pago. E o bom atendimento, porque não tem estratégia de marketing que salve um produto ou um atendimento ruim. Exato. Eu sempre falo isso também. Trate o lead, mesmo que ele for frio, igual tu fosse tratar o lead quente. Porque agora não pode ser o momento de compra dele, mas daqui 2 meses ele lembra de ti e vai comprar contigo. Então, trata ele como se fosse um lead quente. Até porque a gente tem, né, Rai, hoje esse entendimento de que esse comportamento de compra, esse funil de compra, ele mudou. Ele não existe mais. Então, hoje eu estou interessada num produto, eu entro no site para ver, aí eu saio 3 meses, depois eu lembro disso, ou eu caio num remarketing. Não existe mais esse fluxo de eu identificar uma dor, né? O caminho que a gente trabalhou sempre muito. Hoje em dia, o comportamento ele está totalmente não linear. E é preciso que a gente esteja preparado para isso, atendendo o cliente sempre muito bem, principalmente porque ele vai se tornar teu cliente e vai se tornar um defensor da tua marca, né? E isso traz economia no tráfego pago futuramente. Com certeza, hoje o funil ele encurtou, né? E ele ajustou. Ele é ajustado, né, diariamente, na verdade. Então, eu às vezes, por exemplo, quero comprar algo instantaneamente. Então, eu nem vou fazer pesquisa. Eu vou, às vezes, lá no Instagram, vou buscar, por exemplo, eu quero comprar cortina. Então, eu busquei lá na bússola do Instagram, organicamente, primeiro. Cortinas Blumenau, né? E aí, eu entrei em vários perfis, daí, como eu entendo o algoritmo, eu sei que ele vai começar a me mostrar anúncios disso. Então, eu vou ver lá 3 anúncios, vou ver qual me encantou mais e vou acabar comprando. Então, a jornada, ela diminuiu, né? E tem as pessoas que, às vezes, com produtos de maior valor, vão entrar dentro do funil. Vão seguir todas as etapas, né, de encantamento, de chegar na parte de entender o produto, até falar com o comercial e o comercial daqui 3 meses fechar. Né? A gente tem, né, nichos e nichos, mas é importante sempre ser bem planejado, né? Porque tu nunca sabe o dia de amanhã, ainda mais falando de tráfego pago. Rai, a gente falou do que precisa, do que é importante, né? Mas, assim, aquele passo a passo. O que precisa ter para começar um tráfego pago hoje, para começar uma estratégia de tráfego pago? Hoje não existe fórmula mágica, não é fórmula, né, de fazer um bolo, mas a gente precisa de uma rede social bem estruturada, com conteúdos que vão ir na dor do cliente, né? Seja ele B2B, seja ele B2C. Eu sempre falo de ter uma conta de anúncios estruturada, né? Porque se vocês não possuem a conta de anúncios estruturadas, eu não consigo subir uma campanha, né? Isso falando de Google ou de Meta, no caso. E também investimento, né? Ter isso sempre alinhado com as expectativas. Para daí, então, trabalhar com o público, né? Informações de briefing, né? Que a gente consegue também. E alinhar totalmente as expectativas. Assim a gente tem um bom resultado. Tu comentou dessa questão de estar estruturadas, principalmente as contas de anúncio, né? Para quem tem uma conta pequena ou vai começar agora, saiba que muitas vezes é melhor você começar agora e começar certo do que a gente ter umas contas aí com alguns anos já e que não estão alinhadas, não estão ajustadas. Dor de cabeça. Então aqui na Alinhar a gente sempre fala assim, ó, vai começar uma coisa, começa do jeito certo, começa seguindo as diretrizes da plataforma, da ferramenta. Salva a senha, veja quem está ali como administrador, siga todas as etapas, porque futuramente a grande probabilidade é de dar problema, né? E você... Você cria um Frankenstein, né? Uhum, você vai montando coisas erradas e quando vê, não tem perde como o domínio. reverter. E aí você não consegue anunciar, você não tem mais um público definido, você caiu numa restrição, às vezes até perdeu a conta mesmo, você precisa começar tudo do zero. Então, atenham-se a esses pequenos detalhes. Pode parecer bobo lá no começo, colocar uma senha forte ou realmente colocar pessoas ali para alimentar, administrar aquela conta, mas sigam os passo a passos. Sempre. Até porque a própria plataforma é inteligente, ela quer que a gente siga da melhor maneira possível. Então tem que seguir os pacientes.
E é muito complexo, né? Muitos passos, muitas coisas para fazer. Então, assim, também não tenham medo de buscar especialistas, né? A gente sempre se apresenta nesse formato, né? De que a gente consegue resolver algumas coisas, mas quando a gente pega do começo, muitas vezes é muito mais fácil, né? A gente consegue traçar um caminho mais tranquilo, assim, até de não perder contas e e o cliente não sofrer algumas restrições ali, principalmente, E né? até evitar o banimento, né? Exato. Porque- Banimento dói. Dói, não, porque daí você imagina, você tem uma conta atrelada à tua BM, né? Que é onde a gente gerencia toda a parte estratégica, e você perde. Você não tem mais nem como adicionar uma pessoa. E aí você foi lá, tem um Instagram bem ranqueado, né? Uma conta boa, e aí você não consegue mais usar ela. Tem que começar o trabalho de formiguinha desde o começo. Por isso que é importante, né, esse back-office, né? O primordial é siga os passos bonitinho. Rai, chegando aqui já finalizando a nossa conversa praticamente, né? Eu queria que você deixasse um recado para quem está pensando em investir em tráfego pago, mas ainda não tomou essa decisão. Acho que a minha dica é não pense duas vezes. Né? Acho que já estamos no século XXI, em 2024, e a gente precisa começar a aparecer no tráfego pago. Eu até ia fazer um memezinho, né, a respeito dessa questão de 2024. 2024, ano da Olimpíada, e você ainda não tá online, ainda não tá aparecendo para os seus clientes? Como assim? Como assim? É isso, Rai, né? Foi excelente essa conversa, a gente tá sempre aprendendo, porque como já falamos aqui, o tráfego pago não é linear, não é uma receita de bolo, sempre tem coisas mudando, as plataformas se atualizam, não é só apertar botão, né? Então, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela conversa de hoje, e que a gente siga aí, né, levando cada vez mais, né, aproximando clientes e empresas, porque é extremamente importante, né? A gente sempre fala que nunca é só um postzinho, nunca é só uma campanha. Essa empresa depende de clientes, ela depende de fazer vendas para se manter no mercado. Então, é com essa seriedade que a gente trata cada etapa, sempre. Eu que agradeço o convite, né, de tirar um pouco essas dúvidas, esse papo bem bacana, e continuar entregando boas estratégias. Obrigada, Rai. Agradeço o teu conhecimento compartilhado, né? Acho que a gente sempre aprende muito quando troca informações, enfim, nas nossas reuniões e agora presencialmente aqui nesse podcast muito mais. Para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo através do YouTube, nos ouvindo através do Spotify, fique conosco que em breve teremos mais outros episódios aí e vem muita novidade boa, muito conteúdo importante pela frente. Um abraço. Até a próxima!